Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Café com Inteligência. Nós estamos aqui na série Produtividade. Eu já gravei o meu primeiro vídeo onde nós falamos sobre foco, como manter o foco. Muito importante, eu não quero que você perca esse vídeo também. Se você puder, assista ao primeiro vídeo dessa série do Café com Inteligência chamada Produtividade. Hoje eu vou gravar o segundo vídeo e vou lançar aqui para que você possa assistir e pedindo a você que compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Não se esqueça, você que está chegando no meu canal agora, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva imediatamente para que a gente possa levar o conhecimento a demais pessoas. O objetivo desse canal, se você não conhece, está chegando agora, é levar e desenvolver a inteligência espiritual nas pessoas. A inteligência espiritual é conhecida como a inteligência das inteligências. Eu sou Djalma Pinho, tenho um livro que é um best-seller nesse assunto, chamado Desvende o Poder da Inteligência Espiritual. Se você quiser adquiri-lo, ele está em todas as livrarias, você encontra também pela Amazon, pela Leitura, Cultura, Saraiva, qualquer uma dessas grandes livrarias você consegue comprar. Muito bem, hoje o assunto nosso é produtividade. Algumas dicas para você ser mais produtivo. E talvez você pergunte assim, mas o senhor é pastor, não é? E o senhor não se preocuparia talvez mais com a questão de pregar o evangelho? Então o que tem a ver produtividade com uma pessoa evangélica? Bom, tudo. Até porque o Senhor nos trata, inclusive assim, de que aquelas pessoas que não são produtivas, elas devem ser cortadas, lapidadas. Como é que se chama quando você tem uma podada? Elas precisam ser podadas. Isso está em João capítulo 15, quando o Senhor fala sobre a videira verdadeira. Ele disse, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Todos aqueles que estão em mim e não dão frutos, o meu pai os corta. Os corta não significa jogar fora. Os corta aqui significa podar. Ele está dizendo, quem não produz tem que ser podado, tem que ser lapidado. Eu espero que no vídeo de hoje você possa ser podado para que você possa gerar mais frutos. Frutos para a sua família, frutos para o seu trabalho, frutos para o reino de Deus. Frutos no seu ministério, frutos como homem, como pessoa, como mulher, como pessoa. Enfim, fruto de acordo com aquilo que Deus chamou você para fazer e realizar. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva já. Se você ainda não deixou a sua curtida, deixe também sua curtida e, por favor, toque o sininho para que toda vez que eu lançar um vídeo, ele possa chegar até você. Bom, eu vou começar já com João capítulo 15, para a gente começar a entender a importância do que a gente faz para Deus. Como Deus se preocupa se a gente é uma pessoa parada, um parasitazinho, ou se a gente realmente produz. Olha que interessante está aqui em João capítulo 15, versículo 8, tá? Na versão atualizada. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos. E assim mostrarão que são meus discípulos. Ele está dizendo, Deus é glorificado se vocês forem produtivos. Olha que coisa interessante. E tem mais, ele identifica a produtividade com o discipulado. Ele diz, você só é produtivo, você só é meu discípulo se você for produtivo. Ok? Então, para você entender a importância disso para a gente. Bom, a primeira coisa importante que você precisa entender para você se tornar uma pessoa mais produtiva é que toda pessoa produtiva, ela usa agenda, porque ela tem planejamento. Então planeje e use agenda, isso é muito importante. Nesse planejamento e nessa sua agenda, você vai fixar metas. Toda pessoa produtiva, ela tem metas. E essas metas, um conselho meu, é que você faça essas metas sempre com as recompensas. O porquê você está fazendo isso? Ah, eu quero escrever um livro. Ok, você vai escrever um livro, é uma meta escrever um livro. Mas por que você está escrevendo um livro? Qual é a sua recompensa quando você tiver o livro? O que você vai ganhar com isso? Que chamado você está atendendo? Essa é a vontade de Deus para a sua vida, sim ou não? Porque isso é prioridade agora. Então essas perguntas que eu acabei de fazer para você precisam ser respondidas, porque no momento em que são respondidas, elas se tornam recompensas neurais. E como o teu cérebro, ele anda atrás de dopamina, ele vive por recompensa, você então vai fazer ou não uma atitude. Por falar nisso, você já deve ter percebido
que o interesse desse canal é conhecimento. O meu objetivo é levar até você, através da neurociência, através da palavra de Deus, de todo o conhecimento meu, do comportamento humano, formas de você se desenvolver para ser uma pessoa melhor diante de Deus. Esse é o meu grande objetivo. Outra coisa importante, em Lucas 10, versículo 41, eu separei isso aqui para você, a Bíblia diz assim: Marta, Marta, você ainda anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. A segunda coisa importante que você precisa ter na sua cabeça, além de planejamentos e metas, é que você precisa fazer gestão do seu tempo. Pois é, eu não conheço ninguém produtivo que não faça gestão do seu tempo. E fazer gestão do tempo não é só se preocupar com o tempo que está gastando com as coisas, mas priorizar as ações. Como eu disse sobre o livro, será que é agora o momento de escrever o meu livro? Será que é agora o momento de eu sair para resolver esse problema? Eu posso resolver depois e agora eu me tornar mais produtivo. Quando você faz a gestão do tempo, você tem alguns ganhos. O primeiro ganho é que você reduz a pressão de atraso sobre você. Sempre que você estiver fazendo atividade que você planejou e está no tempo dela, não tem ansiedade para ela. O problema é que muitas vezes você deixa para fazer as coisas em cima da hora. E aí você faz cheio de ansiedade. Isso diminui a qualidade do serviço que você faz e você certamente vai perder tempo e vai produzir menos. Então isso reduz a sua pressão do dia a dia, se você planeja. Segundo, é que quando você faz gestão do tempo, você tem menos estresse e menos ansiedade, justamente porque você faz as coisas com calma e sem correria. E terceiro, obviamente, você se torna mais produtivo quando você faz no tempo certo, na hora certa, sem pressão e com mais inteligência. Outra coisa importante, a alimentação. Já há um estudo da Universidade de Harvard que mostra que a pessoa produtiva é a pessoa mais produtiva é a pessoa que se alimenta bem. Porque a alimentação carrega uma série de nutrientes para dentro do corpo que trabalham ali sua motivação, que trabalham ali o seu humor, que trabalham ali a sua energia. Essa tríade de humor, energia, o bem-estar para você produzir as tarefas, o foco, depende muito da alimentação da gente. Tem alguns elementos, por exemplo, a serotonina, que precisa do triptofano. Se você come banana, se você come cenoura, se você come determinados elementos que tem o triptofano, que é assim, um precursor da serotonina, isso vai fazer com que você tenha mais foco e vai fazer com que você tenha mais, vamos dizer, concentração, além de que o seu humor estará melhor. Então você vê, a qualidade daquilo que a gente faz está muito vinculado também às coisas que a gente come. Aliás, alguém já disse que nós somos aquilo que comemos. E a Bíblia, né, nos dá parâmetros para isso. Você quer ver uma coisa? Efésios capítulo 5. Portanto, tende cuidado com a maneira como vocês vivem. Aqui ele está falando sobre comportamento. Não vivam como tolos, mas como sábios. E aí, se você for em outras áreas para você saber quem são os tolos são os glutões, os que comem demais, os beberrões, os que bebem, né? Enfim, várias situações transformam o ser humano em tolos, e dentre elas está a má alimentação. Não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o seu tempo, ou seja, fazendo a gestão do tempo e ao mesmo tempo fazendo a gestão do seu comportamento. Então eu disse o tempo e agora estou falando do comportamento, no caso a alimentação. Cuide da sua alimentação, procure um nutrólogo, um nutricionista, alguém que possa te dar dicas. Porque dentro da alimentação tem uma outra coisa, né, dessa área de alimentação, que são os suplementos. O que é o suplemento? O seu nutricionista, o seu endócrino tem a capacidade de ir nos exames que você fizer, que ele mesmo vai mandar você fazer, de checar quais são os nutrientes que estão faltando. Talvez falte o zinco, talvez falte a vitamina D, né, no seu organismo, você não está pegando sol, quem sabe falte. Enfim, ele vai checar o que está faltando em você e ele vai compor esses elementos. Muitas pessoas, por exemplo, têm testosterona baixa. O nível de testosterona baixa faz com que você tenha facilidade a ficar depressivo, faz com que você tenha dificuldade
de desenvolver ânimo, de você ter ânimo, de ter energia, faz com que você tenha mais propensão à depressão, faz com que você engorde com mais facilidade, diminuindo sua autoestima. Então, uma série de problemas pode acontecer só pelo fato da sua testosterona estar baixa, e a reposição da testosterona ela é muito importante, tanto para homem quanto para mulher, para o desempenho, para a produtividade. Então é importante você ter isso. E outra coisa importante é trabalhar as distrações. Na aula passada eu falei sobre o escritor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2, que ele fala sobre eliminarmos as coisas que nos atrapalham a cumprir o nosso propósito. Então é muito importante você entender como é que você pode fazer para eliminar distrações. Então, se você, hoje a gente trabalha home office, muita gente migrou de um escritório para um home office. Mesmo em home office ou mesmo em um escritório, é importante você pegar essas dicas aqui. Primeiro, trabalhe em espaços cujo a interferência externa seja o menor possível. Trabalho em casa, mas toda hora vem uma criança, abre uma porta, vem alguém, fala um negócio, vem a esposa, vem o marido, então você tem que ter momentos em que você possa se trancar, que você possa estar num lugar onde ninguém te acesse. Telefone tocando o tempo inteiro, portas, enfim, o pessoal tocando na portaria para você. O que você puder fazer para reduzir as interferências externas, melhor ainda. Outra coisa, tenha hora para ver redes sociais e para ver notícias. A gente está sempre buscando se atualizar do que está acontecendo no mundo. Mas se você fizer isso toda hora você vai quebrar os raciocínios que você está fazendo. Aí você está no meio de um trabalho, no meio de um cálculo, no meio de uma leitura, no meio de um processo de análise de alguma coisa e você está parando, deixa eu ver o que está acontecendo lá na Ucrânia agora, se caiu alguma bomba lá. Aí você vai lá, vê como é que está a guerra, daqui a um pouco você entra no outro assunto e você vê geralmente nas redes sociais. E ela vai te levando para um lugar, te levando para o outro. A rede social ela faz ela tem toda uma inteligência artificial para fazer com que você fique mais tempo na rede social. Então tome cuidado com isso. Tenha tempo para olhar as redes sociais. Tenha tempo para olhar as notícias. Eu vou de 2 em 2 horas, porque nós temos um ciclo chamado ciclo ultradiano, onde a sua memória e os seus pensamentos e tudo que você faz com o cérebro ele precisa de um relaxamento, até para poder armazenar o que você está estudando, armazenar o que você está aprendendo. Então, ele sempre, de 1h30 a 2 horas, ele entra numa necessidade de dar uma pausa. Então, eu indico a você, de 2 em 2 horas, no máximo, não passe disso. Você dá uma pausazinha, dá uma olhadinha nas redes sociais, responde um e-mail, faz uma coisa, vê uma noticiazinha, dentro aí de uns 15, 20 minutinhos, e aí você volta de novo ao trabalho. Você vai ser muito mais produtivo assim. Mas eu não vou perder tempo com esses 15, 20 minutos, não. Enquanto você está vendo as redes sociais, enquanto você está olhando ali um e-mail, lendo uma notícia, você está descansando o seu cérebro, porque ali não tem peso, não tem estrutura de peso, de preocupação com aquilo ali. A não ser que você vá ver alguma coisa que te perturbe, mas não é essa a intenção. E em terceiro lugar, com relação às distrações, comece e conclua as tarefas. Muitas pessoas começam uma coisa, param, vão fazer outra, depois voltam para trabalhar naquela, depois para, vai trabalhar na outra. Elas usam isso como forma de descanso, mas é a coisa mais prejudicial para uma tarefa. Eu, que sou escritor, sei muito bem disso. Se eu começar a escrever um capítulo, escrever alguma coisa, e eu parar no meio, for tomar um café, for almoçar, ou for resolver alguma coisa, depois voltar para escrever, aquilo não vai dar sequência. Eu vou ter que começar do zero, porque senão eu não vou conseguir manter aquele raciocínio que eu já tinha construído no início. Então isso quebra muita coisa no que você está fazendo. Imagine não só escrever alguma coisa, mas também realizar qualquer coisa. Toda a análise, toda a percepção, todo o trabalho que você estiver fazendo, parou para voltar, é complicado. Então para você se tornar mais produtivo, comece uma tarefa e termine essa tarefa. Faça de tudo para que o planejamento do tempo para concluir a tarefa, começar e concluir, seja sem interrupção. Eu vou ter que parar para fazer isso aqui, depois eu vou... Não, comece e termine. Com certeza você vai ser mais efetivo no seu trabalho. E dentro desse comece e termine, é muito importante você ter ali
escrito, por exemplo, vamos supor que seja uma reunião. Você tem que ter escrito a pauta dessa reunião. Se você for escrever alguma coisa ou ler alguma coisa, você tem que ter um cenário do tipo, eu vou ler um capítulo, eu vou ler dois, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Para você saber quando começa, o que vai ser feito e como termina. Espero que você tenha gostado dessa live de hoje. Peço a você, por gentileza, que se inscreva no meu canal se ainda não é inscrito. Deixe o seu like. Se você não gostou, pode dar um dislike, não tem problema nenhum, mas participe com a gente. Deixe também, toque o sininho para que vídeos posteriores sejam avisados para você. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser, do Café com Inteligência.